Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal English with Josie. E eu sugiro que você pause esse vídeo, pegue uma caneta e um caderno e faça anotações. Porque na aula de hoje nós vamos desvendar todos os segredos e mistérios dos verbos modais, ou melhor, modal verbs. E como vimos na aula passada, onde falamos sobre os verbos auxiliares em inglês, eu disse que os verbos modais também são verbos auxiliares, mas que possuem regras próprias, razão pela qual mereciam uma aula especificamente para eles. E se você quiser se tornar um mestre na arte de usar os verbos auxiliares em inglês, vou deixar aqui embaixo o link na descrição e um card aqui em cima. Agora, pega o papel e uma caneta e vamos para a nossa aula. Verbos modais são utilizados para exprimir modos, habilidades, possibilidade, permissão, conselho ou obrigação. E quais são os verbos modais? Os principais verbos modais são os seguintes: might, must, may, will, would, can, could, should, shall e o have to. Esses são os verbos modais principais, os mais utilizados. O will e o would são verbos modais especiais porque possuem contração. O will geralmente se contrai no pronome quando temos o apóstrofe duplo L e o would também se contrai no pronome e vai um apóstrofe D. E sobre esses dois carinhas aqui, também já tem uma aula aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde falamos sobre o futuro e o condicional simples. Agora, em seguida eu vou mostrar as 3 regras que você deve ter em conta para aplicar corretamente e sem nunca mais errar os verbos modais. Vamos lá então. A primeira regra que você deve ter em mente quando você for utilizar um verbo modal é a seguinte: verbos modais não mudam, não alteram a sua forma. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto no presente, passado ou futuro, present, past or future, o verbo modal apresenta a mesma forma, ele não altera. Outra coisa que você precisa ter em mente é que ele também não muda na sua conjugação, como verbos normais, por exemplo. Ou seja, eu posso, I can. Ele pode, he can. Nunca, he cans. He cans. Isto é incorreto. Então, a primeira regra, lembra sempre, verbos modais não mudam, tanto na sua forma de conjugação quanto no tempo em que se encontram. A segunda regra diz que nós temos que usar a forma básica do verbo após o verbo modal, após o modal verb. O que eu quero dizer com isso? Olha para esta frase aqui. Você devia deixar um like nesse vídeo. Em inglês, então eu digo: You should hit like button. You should hit like button. Você repara então que depois do should, o verbo, o hit, nesse caso, tem que ser usado na forma básica. Nunca diga you should to hit, blá blá blá, certo? É incorreto. Não usamos essa preposição to toda vez que temos um verbo modal. Só mais uma vez, usar a forma básica do verbo após verbos modais, após o modal verb. E finalmente, a terceira e a última regra é usar o not após o verbo modal para fazer negação. Por exemplo, talvez chova. It might rain. It might rain. Para fazer negação, it might not rain. It might not rain. E claro, como não existe regra sem exceção, a única exceção a esta regra ao usar o not depois do modal verb é quando usamos o have to. Toda vez que temos o have to, temos que usar don't para fazer negação. Por exemplo, você não tem que ir. You don't have to go. You don't have to go. Repara então aí que usamos o don't e ele vem antes do verbo, antes do have, nesse caso. No início da aula eu disse que os verbos modais podem ser utilizados em várias situações. E uma delas é na situação de permissão ou pedido, ou melhor, permission. Então, para tal você pode usar o can, could ou may. Por exemplo, por favor, mãe, posso ir com você? Please, mom, can I go with you? Please, mom, can I go with you? Você podia, por favor, me passar a toalha? Could you give me the towel, please? Could you give me the towel, please? Posso entrar? May I get in? May I get in?
Outro caso é na situação que usamos verbos modais para descrever habilidades, abilities. Então, para este caso, você pode usar o can ou could. Como, por exemplo, Noah sabe cozinhar muito bem, ou Noah cozinha muito bem. Noah can cook very well. Noah can cook very well. Neste caso, então, o can é utilizado no sentido de habilidade. Essa é uma habilidade que o Noah tem ou não tem de cozinhar. No caso, ele tem essa habilidade e ele faz isso muito bem. Ele conseguia tocar guitarra perfeitamente quando estava com 6 anos. He could play guitar perfectly when he was 6. He could play guitar perfectly when he was 6. Ou fazendo a negação desta sentença, ficaria então: He could not play guitar perfectly when he was 6. He could not play guitar perfectly when he was 6. Em situações de conselhos ou sugestão, em situações de advice, você vai usar o should. Should. Por exemplo, você devia clicar no botão de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. You should hit subscribe button to receive more content like this. You should hit subscribe button to receive more content like this. Eu recomendo, eu sugiro que você se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Você não deveria falar com seu pai deste jeito. You should not talk like that to your daddy. You should not talk like that to your daddy. Ou na sua forma contraída, fica então: You shouldn't talk like that to your daddy. You shouldn't talk like that to your daddy. Cara, você não devia falar com seu pai daquele jeito. Outra situação, na situação de obrigação, obligation. E nesses casos usa-se o must e o have to. Por exemplo, você tem que estudar muito se você quiser se tornar fluente em inglês. You must study hard if you wanna get fluent in English. Você tem que memorizar todas essas regras sobre verbos modais. You have to memorize all these rules about modal verbs. Em situação de possibilidade, nós também utilizamos verbos modais. E nesse caso, podemos usar o can, could, might or may. Isso parece bom, mas talvez não seja uma boa ideia. It sounds good, but it might not be a good idea. It sounds good, but it might not be a good idea. Talvez não seja uma boa ideia desistir de estudar inglês agora. Talvez eu ganhe na loteria se eu jogar. I may gain on the lottery if I play. I may gain on the lottery if I play. Se você planta, você pode colher, mas se você não fizer isso, você nunca colherá. If you plant, you can collect, but if you don't, you'll never do it. If you plant, you can collect, but if you don't, you'll never do it. É isso aí, meu cara. Se você planta, você pode colher. Se você não plantar, então é uma certeza, você nunca vai colher. Para a aula de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Espero que agora as suas dúvidas sobre os modal verbs, os verbos modais, estejam bem clarificadas e que de agora em diante você esteja bem mais confiante na hora de utilizar esses verbos modais. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo e eu vejo você dentro da próxima aula.